Olá, bom dia. Está começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET. Bom, relações terminam, mas os filhos não. Para os casais com pouco preparo emocional, mágoas e ressentimentos são despejados e eles, os filhos, acabam ficando divididos entre dois lados que para eles era um só. Para falar sobre alienação parental, o nosso programa recebe hoje o psicólogo e jornalista Arnaldo Santos. Muitíssimo bom dia, Arnaldo. Como é que você vai? Tudo bem? Arnaldo, quando surgiu no mundo essa discussão entre pais separados que manipulavam filhos com sentimentos de vingança? Olha, Odilon, o termo síndrome, né, de alienação parental, ela foi introduzida em 1985 pelo psiquiatra americano Richard Gardner. E ele começou a estudar melhor, né, os casos que ele estava atendendo, principalmente de separação, né, e por conta disso ele criou uma teoria que demonstra que essa situação de separação é preciso ter bastante cuidado para que o filho ou a filha ela tenha preservado a sua psique, a sua emocional. Caso contrário, as consequências para os filhos são terríveis. Engraçado, é um termo bastante recente, 1985. Isso. E, bom, se considera que é um processo antigo, não é verdade? Assim, por que exatamente 85 eles detectaram isso daí? Por que antes não se falava de algo que deve existir na humanidade há mais tempo? Vamos lá. Antigamente, as separações, né, de casal eram muito mais complicadas, né? Hoje em dia, com a modernidade, vamos dizer assim, né? Hoje, um casamento, ele se desfaz, né, por 1000 razões, né? É preciso que o casal hoje tenha bastante afeto um com o outro, né, muito amor, muito carinho, porque caso contrário, qualquer dificuldade, até mesmo uma pequena dificuldade, o casal se separa, né? Praticamente. Quer dizer, o divórcio, né, que existia antigamente, os casais, eles não casavam para se separar, era infinito, casou e permaneceria o resto da vida. Hoje não. Hoje é muito fácil desfazer um casamento. E por conta desse desfazamento do casamento, quando se tem filho, né, é preciso que tenha capacidade do casal de sobreviver ou superar, né, esse trauma que é uma separação, é uma perda, né, e que precisa ser emocionalmente, vamos dizer, superado para que o problema não respingue ou não atinja os filhos do casal. Dá para se perceber que a ideia da alienação parental, a síndrome, como você chama, ela surgiu depois exatamente da facilidade do divórcio. No Brasil, no final da década de 70, no mundo, década de 50, década de 60, enfim. A alienação parental é tão somente o ódio ou a crueldade dos pais contra filhos? É preciso, Odilon, a gente destacar o seguinte: o termo alienação, né, para a gente ficar assim bem claro, seria o quê? É fazer com que o outro fique fora de si, ou seja, esteja fora da realidade. Ele não tem consciência. Ele não tem disso, consciência, né? Ele fique fora de si, né? Alienação, o termo significa isso. A alienação parental, aí já complementa, né? A alienação parental é o pai ou a mãe que torna o filho ou produz comportamentos que faça com que o filho tenha ódio, tenha nojo, tenha medo. Geralmente é a mãe contra o pai, geralmente, mas pode ser por qualquer parente. Por que geralmente é a mãe contra o pai? Odilon, hoje ainda, né, ainda hoje,
a guarda da criança, praticamente 90%, ainda fica com a mãe, né? Então, por uma série de razões, a mãe, vamos lá, ela não superou, né, o trauma da separação, muitas vezes, é isso que acontece, que a mãe não supera o trauma da separação, aí, por conta disso, pode, né, alienar, né, o filho, ou seja, fazer com que o filho fique mais com ela do que com o pai. Aí tem uma série de mecanismos, Odilon, que isso acontece. Vamos lá. Ela pode, por exemplo, dificultar a visita, né, do filho com o pai. Ela pode denigrir a imagem do pai, dizendo que ele esqueceu de dar um presente para ele. A mãe pode, por exemplo, quebrar o presente ou esconder o presente. Enfim, tem uma série de comportamentos que a gente chama na psicologia, são comportamentos dissociativos da realidade. Tá certo? É uma realidade doentia, não é verdade? É uma patologia, viu? Quer dizer, a pessoa, ela é doente, mas geralmente não se reconhece doente, mas ela consegue também influenciar a cabeça exatamente da criança para isso. É só a criança que diretamente é atingida ou mais velhos, enfim? Não, veja só, como a criança, né, ela está formando, né, a psique, a personalidade, é mais fácil, né? Aí vamos lá, ela é exatamente, Odilon, a dissociação da realidade. Ela faz isso com tanta perfeição, quer dizer, patologicamente falando, tá certo? Que acredita, inclusive, nesses comportamentos, ou seja, por não ter superado a separação, ela cria esses comportamentos e chega um determinado momento que ela acredita que o outro, ou seja, o ex-cônjuge, ele realmente não presta, ele tem sentimentos contrários ao filho, e, na verdade, é uma patologia. E é preciso, e é por conta disso, vamos lá, que quando o alienado, né, que é o pai, ele toma consciência dessa situação, o que é que ele pode fazer? Ele pode entrar no processo na justiça, mostrando toda essa situação para que haja, através de testes, de entrevistas, e uma vez... Se identificar isso, né? E uma vez ele detectando o juiz, depois de feito, né, os testes, tanto com o pai, com a mãe, com a criança ou com o adolescente, a lei que rege isso é de 12.318 de 2010, também é uma lei recente, somente 5 anos, né, e prevê, inclusive, casos seja comprovado essa alienação parental, alienante, ou a mãe, ou o pai, quem quer que seja, ele perde a guarda da criança. Pode até perder a guarda da criança. E as consequências para a pessoa, quer dizer, a criança ou adolescente, são consequências horríveis, Odilon. Porque ela pode ser, no futuro, uma pessoa agressiva, ela pode ser depressiva, ela vai ter, pelo histórico que a gente leu, né, sobre a situação, ela pode cometer até o suicídio. É pior a alienação parental quando envolve, claro, a separação, mas quando a mulher, que você diz que ela tem mais capacidade de fazer isso, quando a mulher sabe que está sendo traída ou trocada por outra mulher, porque existem separações em que não existe uma terceira pessoa na relação, ou uma quarta pessoa na relação, e a separação acontece exatamente porque a relação, ela se esvaiu, ela se acabou e os dois decidem construir vidas paralelas com os seus filhos. É pior quando existe a introdução de uma terceira pessoa, do amante ou da amante nisso daí? Olha, Odilon, o que é preciso determinar, porque muitas vezes a separação ela é consensual. Quando a separação é consensual... A alienação? Não,
a separação. Não, quando tem a separação consensual, existem casos de alienação? Não. Depende. Depende de quê? Da questão econômica? Depende da situação emocional dos dois cônjuges. É o que eu comecei a falar. Caso um dos cônjuges, ele não supere, né, o trauma, que é a separação, ele pode desencadear inconsciente ou conscientemente a alienação parental. Isso aí depende muito da situação emocional, né, do convívio familiar que ou o pai ou a mãe tiveram durante a vida. Então, depende muito. Não significa dizer que numa relação, numa separação consensual, não haja uma alienação parental. Pode também. Pode haver. E acontece principalmente quando a separação é litigiosa, ou seja, tem brigas, né, por patrimônio, brigas porque houve traição, briga porque o outro trocou a companheira ou companheiro por outra pessoa, então, enfim. Tem uma série de fatores que podem desencadear a alienação parental. Agora, é importante também destacar é que quando isso vem acontecer, a síndrome, né, porque o nome é síndrome de alienação parental. Se o juiz, né, no conflito, ele detecta que depois de testes, depois de entrevistas, o fato, a alienação parental, ela realmente está se consolidando, a lei faz o quê? Permite que o próprio juiz, ele oriente o casal a ter, inclusive, uma orientação psicológica, tá certo? Ele pode, na visita, ele pode indicar que uma pessoa, um terceiro, ele permaneça presente, fique presente, para que não haja nenhuma interferência psicológica para a criança ou para o adolescente. Então, a lei prevê essa situação. Mas o pior, Dilon, é a situação de instabilidade emocional que vai provocar na criança ou no adolescente quando esse conflito ele se configura entre o pai e a mãe. Quanto mais rico é o casal, maior a possibilidade de alienação parental? Não tem, Dilon, não tem parâmetro para dizer, olha, o casal da classe A, classe B ou classe C, não existe. Mas não há uma disputa, por exemplo, quando você falou da disputa de bens, afeto, enfim, a disputa do afeto. O mais importante aí não é o bem, né? Mas como a nossa Constituição, ela determina, se não me engano, o artigo 227, que é preciso que a família ele preserve física e emocionalmente a criança, tá certo? Então, não é somente o econômico, é você estar brigando com o cônjuge, o ex-cônjuge, pelo poder, pelo afeto daquela criança que está sendo disputada. Esse é o foco da situação, porque a criança ou adolescente, ele precisa tanto do afeto da mãe quanto do afeto do pai. Tem casos, inclusive, Odilon, um caso de São Paulo, que a mãe, depois que separou, parece que depois de 2 anos, a mãe matou os 3 filhos e depois suicidou. Mas isso aí é o pior que pode acontecer, né? Isso demonstra a situação patológica da situação, tá certo? Então, para que isso não aconteça, é preciso, né, uma vez sendo detectando esses sinais que está havendo alienação parental, o próprio juiz, ele para preservar a saúde física e emocional da criança, ele pode, inclusive, determinar que o pai ou a mãe, ou o alienante, né, pode ser um ou outro, que ele tenha um acompanhamento psicológico. Existe alienação filial? Por exemplo, você tem uma separação de um casal e mesmo que os dois tentem evitar que os filhos assumam as dores, os filhos assumem as dores e até a posição e um juízo de valor quanto a um dos lados da história, apesar do casal evitar isso?
Olha, veja só. Ou a alienação depende exatamente de uma pessoa, um adulto, para poder fazer isso em relação à criança? O alienante, né, a pessoa que está prejudicando, né, o convívio da criança ou adolescente com o pai ou a mãe, então ela pode ser quem quer que seja, pode ser até o avô. O avô pode ter a guarda, vamos dizer, está com a guarda da criança e pode fazer, vamos dizer assim, numa linguagem bem simples, fazer a cabeça da criança para ela não ter contato com o pai nem com a mãe. Mas a criança consegue ter capacidade de construir ela própria o juízo de valor sem a interferência de outras pessoas? Ela assume a dor dizendo assim, meu pai se separou da minha mãe, então meu pai é ruim, minha mãe é boa. Vai determinar isso, Edilon, exatamente são os testes e as entrevistas que os profissionais vão fazer durante um período determinado pelo juiz, tá certo? Pode ser 30 dias, pode ser 60 dias, pode ser 90 dias, dependendo da situação, da complexidade e da situação, se vai perceber a capacidade da criança ou adolescente de discernir o que é que está acontecendo. E aí, o juiz, ele vai determinar o que for melhor para preservar a integridade física e principalmente emocional da criança ou do adolescente. Isso, quer dizer, a criança, como eu falei para você, ela está em formação, né? O próprio adolescente, tanto a criança quanto o adolescente, eles estão ali sendo formada a sua personalidade, o teu conceito de vida, o teu conceito de amor, de afeto, de raiva, de choro, de sentimentos, enfim, né? de ódio, de alegria. Então, esse período realmente é um período muito delicado, tanto da criança e principalmente do adolescente. Então, é preciso, assim, para se detectar, é preciso que tenha um trabalho muito extenso, né? E intenso também para os testes e as entrevistas depois de um laudo pericial do psicólogo, que ele vai fazer lá um laudo com base no que detectou, e isso tanto da mãe, do pai e do filho ou da filha. E aí, depois do parecer, o juiz emite uma determinação que pode ser, inclusive, até a perda da guarda da criança, caso todo esse trabalho seja detectado que houve realmente a síndrome da alienação parental. E uma observação que a gente poderia colocar também, Edilon, é que a síndrome, como o nome propriamente já está dizendo, são vários sinais, né? Síndrome são vários sinais, são várias formas que você pode detectar alienação parental. Antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria tentar chegar antes exatamente no perfil psicológico do alienador. A ciência tem um modelo ou uma forma de identificar o perfil mais comum do alienador? Adilon, tem sim. Geralmente, vamos lá, as mães que tiveram mães controladoras. O perfil geralmente é esse. As mães que tiveram, a mãe que tem um filho agora, né, que teve uma mãe controladora, ela pode fazer, vamos dizer, voltar a querer controlar totalmente o filho. O que é uma mãe controladora, segundo o que você define? No caso da alienação. Isso, a alienação, vamos lá, ela não permite que o filho ele tenha um afeto mais com o pai do que com ela mesma. Ela faz uma medição. Ela faz a medição. Aquela questão da posse, que isso é patológico. Quando você tem a posse, é como um ciúme, né? Quando existe o ciúme possessivo, você tem ciúme, todo mundo tem ciúme. Você tem uma camisa, você tem um carro, você tem a sua esposa. Enfim, o ciúme ele é extremamente saudável. Agora, a partir do momento que você torna aquele objeto ele possessivo, a ponto de, no caso da alienação parental, não permitir que o próprio pai ele tenha a permissão de ter afeto com o filho, então aí já cria, já pode desencadear
uma psicopatologia. E aí precisa que seja acompanhado, né, por profissionais para que o filho seja preservado. No caso, pelo desenvolvimento normal, considerado normal, digamos assim, da criança, ela geralmente vai se ligando, a menina vai se ligando mais à mãe, o menino em relação ao pai. No caso da alienação, os dois, o menino e a menina, ficam mais ligados à mãe ou mais ligados ao alienador ou ao alienante? É uma boa pergunta. Geralmente, o pai, ele tem, vamos lá, quando o filho, ele é mais ligado com o pai. O menino. O menino, né? O filho. A menina é mais ligada com a mãe, isso aí é natural. E aí, no caso do alienante e do alienador, como é que fica isso daí? Não, tem casos, Odilon, que até o pai entra na justiça e diz exatamente assim, ó, eu quero ter o direito apenas de ser o pai. Só para você ter uma ideia. Tanto Como assim? Os conflitos que são desencadeados, né? Quando há realmente uma vingança tamanha, né, da mãe, para que não deixe que o filho tenha afeto, né, com o pai, é tamanha que o pai chega até para o profissional dizer, eu quero somente ter o direito de ver o meu filho, de assumir a paternidade. Assumir, né? A né? paternidade. Por que isso está acontecendo, Ilon? Hoje em dia, vamos lá, as mulheres que trabalham, né, hoje em dia, ela está perdendo um tempo que seria hoje com os filhos e, em contrapartida, os pais estão mais, por exemplo, presentes, né, na formação, né, do filho, e isso é um fator. E pode, né, desencadear o quê? Ele ter mais vontade de ficar com o filho. E quando há uma separação, como a gente colocou aqui, conflituosa, né, de vingança, aí o problema é instalado. Isso não é o machismo, dizer que a alienação parental é algo exclusivamente da mulher, mas você vai responder isso no próximo bloco. Voltamos já. Tudo bem. Promoção de aniversário Galpão Sofisticado. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30-50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticado. Avenida Menino Marcelo 280. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava.
Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503, RQE 1874. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde, vai entregar a reforma e ampliação da maternidade escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir R$1.300.000 em serviços de saúde. A reforma do hospital de emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo portal gazetaweb.com. Lá e você vai encontrar o link para o site da TV Mar e vai poder acompanhar ao vivo o nosso programa. E também, instantes depois dessa edição do Análise, o nosso programa vai estar disponível no YouTube, assim como toda a programação da TV Mar. Estamos conversando essa semana com o psicólogo e também jornalista Arnaldo Santos a respeito de alienação parental. No bloco anterior eu deixei exatamente a pergunta, Arnaldo, sobre que você insiste na ideia, e também a ciência fala isso, de que a alienação parental é um fenômeno muito ligado à mulher em si. Isso não é machismo? A lei, né, e a ciência, ela fala que geralmente o alienador é a mãe, mas pode também acontecer com o pai. O pai também ele pode praticar alienação parental. Então, mesmo com a guarda sendo da mãe. Sim, geralmente sim. Porque segundo o IBGE, 95% da guarda fica com a mãe, né? Isso, mesmo sendo a guarda da mãe. Porque o pai, como a gente tinha conversado anteriormente, hoje, Odilon, a guarda compartilhada, né, é o resultado de muitos estudos, né, dos profissionais, e que já está assim, sacramentado, vamos dizer, né, na ciência, na lei, a permitir que o filho ele tenha a oportunidade de ter o afeto da pai e da mãe, o que vai somente fortalecer todo o emocional dele para que ele viva tranquilamente, apesar, né, de ter essa separação dos pais. O alienador pode ser chamado de psicopata? Ele poderá ser. Não tem... Geralmente é? Não, Adilon, isso aí a gente tem que... Qualquer diagnóstico, a gente tem que fazer um estudo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente não pode dizer, né, que por praticar alienação parental a pessoa seja psicopata, né? É preciso que haja, são testes psicológicos, você faz entrevistas, né, intensas, e você pode apresentar alguns transtornos, né? Alguns transtornos, mas ser um psicopata tem que ter muito cuidado com o diagnóstico. Então é preciso muito estudo para determinar que tipo de patologia, o histórico da vida da mãe ou do pai que está praticando alienação, e aí, como a própria lei já determina, né? O juiz ele tem a prerrogativa de determinar, inclusive, um acompanhamento psicológico para a mãe, para o pai, se for o alienador ou a mãe, e também, principalmente, para que o filho ele viva, né, razoavelmente ou tranquilo, apesar da separação dos pais. Você vincula a alienação geralmente a uma consequência do tratamento que foi dado no passado da família para o alienador. Mas, obviamente, existem casos de, por exemplo, casais equilibrados que geram filhos com alienação, que no futuro vão ter a alienação parental. Como é que fica isso? Explica para nós essa situação.
Olha, vamos lá, não tem um fator exclusivo, né? Não é o histórico de cada um, de cada pessoa. A gente não pode dizer, vamos lá, que a classe A, o classe B, o classe C, todos eles, quer dizer, os casos que se tem na literatura, pode ser de qualquer nível, né? Isso depende do histórico de cada pessoa, da mãe ou do pai alienante. Não existe uma diferenciação, porque aconteceu com a mãe que era geralmente, é provável que a pessoa se torne, vamos dizer, possessiva junto com o filho. É possível. É aquele mesmo caso, Odilon, vamos lá, todo filho que tem um pai alcoólatra, ele tem que ser necessariamente alcoólatra? Mas existe uma carga genética para isso, na verdade. Inclusive, você coloca como síndrome. Isso. E a síndrome por exemplo, a síndrome do pânico, ela tem uma característica também genética. A alienação parental, como síndrome, também é assim? Síndrome, existem características genéticas, ambientais. Até na alienação parental também é possível falar de questão genética? Também vamos lá. Se a mãe foi uma pessoa possessiva, né, ela pode ter trazido esse comportamento para o relacionamento. Mas aí ela não condicionou a pessoa a se tornar assim? Ou ela não foi condicionada a ser assim? Não, vamos lá. Existem sinais, existem fatores, né, genéticos, ambientais, comportamentais que predispõem a pessoa a ter um comportamento X. Então, no caso da alienação parental, é a mesma forma. Ela pode, vamos lá, ela pode ter tido numa relação com os pais que a mãe era bastante controladora, mas apesar disso, ter separado do esposo, né, e não ter praticado a alienação parental. É isso que eu digo, existem vários fatores que podem desencadear a alienação, o comportamento da alienação parental. Não é um fator só. O genético, ele pode disparar, vamos dizer assim, esse comportamento ou não. Como é que um psicólogo reconhece os sintomas de uma criança que é vítima de alienação parental? Uma dos sinais, Abdelon, é agressividade no dia a dia, ele ter medo do pai ou da mãe, né? Medo do pai se for alienador, se for a mãe. Ele tem ansiedade durante o dia, ele pode também desencadear uma depressão, tem instabilidade emocional constante. Então, esses sinais, porque a alienação parental não é uma coisa que você faça hoje e hoje já se caracterize a alienação parental. Assim, ela é uma repetição, é um condicionamento. Ele é um processo, né? E vai havendo esses comportamentos, né, da mãe, geralmente. Pode ser também do pai, ficar aqui bem claro. Esse comportamento de denegrir a imagem do pai ou da mãe. O pai não presta, o pai não veio no dia certo, e vai criando na cabeça do adolescente ou da criança esse sentimento de raiva, de ódio do pai ou da mãe. Então, por conta disso, a soma, né, desses comportamentos que vão incutindo na cabeça da criança e que existe até, como eu falei anteriormente, a mãe ou o pai, de fazer tanto, né, de praticar tanto esse comportamento, cria-se uma dissociação da realidade. Vamos dizer, um termo para se entender, é um transtorno até psicótico, né? Você cria uma situação e depois de algum tempo, depois de um processo, você acredita naquela própria coisa que você criou. A criança ou o jovem, ele acaba entrando exatamente no universo criado ou construído pelo alienador, não é isso? Exatamente, Edilon. E aí, quando o pai, né, ou a mãe, né, percebe que isso está acontecendo, vamos lá, o pai vai visitar a criança, 7 anos. A criança fica com medo de ir com o pai.
fica com ansiedade, Então, é um sinal, né? Poderá ser esses sinais que está havendo alienação parental. Aí, o que é que se pode fazer? É investigar, né? Investigar com testes psicológicos, com entrevistas, até que se caracterizando, aí sim. Aí o alienado, ele pode entrar na justiça para que se modifique ou se averigue, né, com mais intensidade a situação que ele ou ela, né, está sentindo com relação ao filho. Quer dizer, ele perde o filho, no processo de alienação parental, ele perde o afeto que tem pelo pai ou pela mãe. Então, isso cria uma série de transtornos lá na frente e que preciso que seja coibido. Quando a alienação parental deixa o campo psicológico e vai para o jurídico, vai para a justiça? É quando exatamente o pai ou a mãe percebe que está havendo esse, vamos dizer, esse desafeto, né? Não é o desafeto, é esse comportamento estranho do filho ou da filha. Ele não entende, né? E que precisa, ou às vezes, muitas vezes, numa briga do casal, ele percebe ou ela percebe que está havendo esse comportamento, né? Para que denigre a imagem um do outro. Então, esse é o momento, Odilon. Até assim, é preciso que o pai ou a mãe, eles comecem a perceber, porque isso é muito usual. Isso acontece, Odilon, em todas as classes sociais. Não tem que ser classe A, nem classe B e C. Acontece na classe A, classe B, classe C, classe D. E o motivo não é o financeiro. Deixar bem claro aqui. O motivo é ter o afeto ou não deixar que o outro tenha afeto com relação ao seu filho. É a posse, né? A posse que é um sintoma, vamos dizer, patológico. Você não pode ter posse de uma pessoa, né? Você tem que ter da liberdade. E quando o luto, né, da separação, ele não é bem elaborada, aí pode estar acontecendo alienação parental e, consequentemente, a síndrome, que é um conjunto, né, de sintomas que é apresentado pela criança ou pelo adolescente e que precisa ser investigado, né, por profissionais mais atentos com a situação para que seja preservada a criança, psicologicamente e até fisicamente, como eu falei para você anteriormente. Teve casos da própria mãe, depois de uma separação de 1 ano, 2 anos, vir cometer um ato extremo de matar os 3 filhos e suicidar depois. Uma vez nós entrevistamos aqui no Análise a juíza Fátima Pirauá e ela falou que havia até casos de mães que inventavam até abusos sexuais com crianças, que o pai, no caso, a figura paterna, teria cometido com crianças. A lavagem cerebral, ela é comum nesse caso, se inventa uma questão até de abuso sexual, mobiliza-se até exame de corpo, exame de conjunção carnal, exame de corpo de delito, para dizer ou convencer a criança de que ela foi vítima de um abuso sexual que não existiu? Exatamente, Odilon. A gente já pegou um caso, né, no Tribunal de Justiça que realmente isso estava acontecendo. Quer dizer, você imagine a situação... Como é que é esse caso, Arnaldo? Fala um pouquinho desse caso. Dissociação da realidade, né? É você inventar, você criar fatos para que o outro ele seja alheio ao afeto. Eu acho que é também uma curiosidade até do telespectador. Como é que a mãe consegue inventar isso? Porque existem não só uma questão psicológica ou sintomas psicológicos, existe também a questão física. A mãe chega, por exemplo, até a simular estupro com a criança, conversando. Chega a esse ponto de loucura, essa situação? Você vê que a situação realmente, esse é um caso extremo, tá certo, Odilon? Tem sim. Mas há casos? Há casos, sim, de mãe
que como eu falei anteriormente, ela não superou o trauma da separação, não superou, e por conta da situação, ela quer vingar, tá certo? É uma espécie de vingança, né? E o objeto que ela utiliza para vingar essa separação é justamente criar fatos, inclusive inverídicos, né? Para fazer com que o pai ele seja cerceado de ter o convívio com o filho. Em um determinado ponto, a pessoa vítima de alienação parental, ela descobre ter sido manipulada por um dos pais e ela passa a odiar o outro lado, o lado que antes ela exaltava. Isso. Essa confusão, ela teria uma solução menos traumática? É preciso, Odilon, que tenha, sabe, realmente um acompanhamento psicológico. Porque a criança e o adolescente, é a formação da personalidade. Você imagine, você tem amor pela sua mãe, né? E de repente descobre que ela está fazendo ele no processo de 1, 2, 3 anos. Porque a alienação parental ela pode acontecer não é um dia, né, 2 dias, não é uma semana, é um processo. E ela percebe que isso aconteceu. Imagina o que é na cabeça da criança, na cabeça do adolescente, essa inversão de valores, né? Ou seja, ela amava a mãe, pode ser o pai também, né? E de repente percebe que está sendo vítima de alienação parental. Então é preciso que ela tenha um acompanhamento psicológico para desfazer, né? Até entender, né? O que é que está acontecendo para que possa ter menos trauma lá no futuro, ter mais condições, né? Inclusive de ter uma relação, né? Uma relação de casamento bem, né? Caso essa situação ela seja, vamos dizer, estudada, seja acompanhada e seja o menos traumático possível para a criança tenha menos trauma, né? Mãe que contribui forçadamente para o fim da relação do seu filho com a sua esposa ou com o companheiro que ele escolheu. Isso também pode ser chamado de alienação parental? Ele forçar a separação? A mãe forçar, no caso, a separação do filho com a esposa ou com o esposo que ele escolheu, enfim. É possível se falar de alienação parental ou isso é outra coisa? Você força qualquer comportamento, né, que permita que o pai ou a mãe ela seja, não tenha esse convívio, qualquer atitude. Mas mesmo uma pessoa mais velha? Não importa, não importa. Porque assim, imagina-se que a alienação parental acontece apenas com crianças. Não, até com adultos, a mãe, no caso, consegue influenciar a cabeça do filho em relação a... Aí já é outra situação. Aí já é outra situação. Mas ela tem características muito semelhantes à alienação parental. Ou seja, é como se a mãe conseguisse convencer o filho, dizer, olha, ela não vale nada, ela não presta, ela é assim, assado. E isso acaba convencendo o filho de que realmente existe... Isso não é alienação parental, não poderia se chamar assim. Vamos lá, a lei, né, e a parte psicológica da situação é como... Porque a criança e o adolescente, eles são vulneráveis, Se né? determina uma idade, é isso? A partir do momento que você já é adulto, você sabe o que está fazendo. Ou você pode até ser influenciado, né? Mas aí, no caso, não é alienação, né? Aí é preciso que seja analisada toda a situação para que, uma vez detectando a alienação, o juiz toma iniciativa a determinar, inclusive, o atendimento psicológico, tanto do pai, que o alienador, ou a mãe, sendo alienadora, e também da criança. Então, o que se preserva é a criança e o adolescente. Mas, vamos lá, nada impede que o pai ou a mãe, ela possa fazer isso, tá certo? Depois de adulto. Mas a característica principal é do criança e do adolescente. A lei, inclusive, abrange mais exatamente esse público vulnerável. Isso, porque está em formação, não é?
Tanto o trabalho de um psicólogo quanto de um juiz, eles também se baseiam no depoimento de crianças que acabam produzindo essas falsas memórias do alienador. E os dois profissionais, eles acabam emitindo um juízo de valor que acaba sendo favorável exatamente ao alienador. Os profissionais, eles estão preparados para identificar casos dessa natureza ou isso é muito recente? Olha, Nilon, não é juízo de valor, viu? Assim, a pesquisa, né, os testes, as entrevistas que são feitas, eles detectam o comportamento do pai, da mãe e do filho. Fala um pouco mais exatamente dessas pesquisas. Como é que se faz isso? Porque é muito técnico, né? Você tem mecanismos, testes psicológicos que você pode adotar e que percebe que a mãe disse uma coisa, mas não era verdade. Era uma criação dela. Você vai juntando todas as peças, você vai durante todo o processo de investigação, é possível fazer isso tranquilamente, tá certo? Então, uma vez detectado isso, aí sim, isso é um processo, não é um dia, não é uma semana, não é um mês. O juiz determina geralmente de 30 a 60 dias para emitir um laudo pericial. Aí está o quê? Está o assistente social, está o psicólogo, está o psiquiatra, se for necessário também chamar para fazer um trabalho conjunto. Enfim, os profissionais fazem esse trabalho, mas o laudo pericial é feito pelo psicólogo e o psicólogo encaminha para o juiz e aí ele toma a decisão. O poder público, ele está preparado para identificar isso? Um psicólogo do poder público? Sim. Do SUS? O processo, Adilon, chegando no Tribunal de Justiça, existe uma equipe de profissionais para fazer esse trabalho. Que profissionais são esses do judiciário? Assistentes sociais, psicólogos. Existe esse grupo de pessoas, de profissionais que estão habilitados para fazer esse trabalho. Filhos de vítimas de alienação parental se tornam pais alienadores? Pode sim e poderá também não. Isso é como eu falei anteriormente. Um filho que tem um pai alcoólatra, ele necessariamente poderá ser um alcoólatra, pode ser que sim, pode ser que não. Né? A literatura diz que pode sim e pode não. Depende muito do histórico de vida de cada sujeito. A gente não pode dizer que porque foi abusado, porque foi o pai ou a mãe maltratou, é que ele vai fazer isso com o filho. Pode e também não pode. Né? É muito relativo isso, porque o ser humano, ele é único. Ele tem uma série de fatores que influenciam. O meio ambiente influencia, a escola influencia, os pais influenciam. Tudo é um conjunto, né, de fatores que pode lá no futuro, disparar uma patologia ou não. Né? O tratamento da mídia sobre a alienação. Hoje, as novelas trabalham muito isso, os programas de televisão trabalham muito a discussão da alienação parental. Isso está se tornando, ou está banalizando o tema. Essa banalização, ela vem prejudicando o trabalho exatamente para identificar novos casos ou não? Odilon, a gente quando fala em novela, a gente não é um referencial, né, agradável, vamos dizer assim. Por quê? Né? É porque toda história, ela é criada, né, por alguém, né? Uma história. Você não pode ter um parâmetro de uma novela. Você tem que ver, assim, o que é que está acontecendo realmente num processo que foi formado por alienação parental. Os fatos em si, os comportamentos do pai, da mãe, porque novela é uma criação, tem os autores. Então, não é um parâmetro, vamos dizer assim, científico para a gente discutir. Então, às vezes, eu não assisto novela, mas já se citou, problema de esquizofrenia, problema de alienação parental, mas não é um parâmetro, vamos dizer, consolidado, não é um parâmetro forte para a gente
ter vamos dizer, um norte, né? Para a gente discutir essa situação numa novela. Só para a gente poder encerrar, nós ainda temos 2 minutos. Guarda compartilhada, o que é e ela é a solução? É a melhor situação. Mas aí é quando há o consenso dos dois lados, né? E só nessa condição. É preciso ver só. Os trabalhos científicos, tanto na área da psicologia como na área da justiça, né? do jurídico, propõem que você compartilhar, né? A guarda da criança só vai fazer bem para a criança. É preciso que a criança ou adolescente ele tenha consciência, né, de que tanto o pai quanto o filho ele tem um referencial. E não havendo conflito entre o casal, isso é perfeito. Agora, o que é mais interessante, Odilon, e que é o mais importante de toda a situação da síndrome da alienação parental, é a gente dizer o seguinte, que o melhor presente que um pai ou a mãe pode dar ao filho é fazer com que ele tenha autonomia emocional, é fazer de tudo para que ele tenha uma vida psíquica boa, controlada, estável, a mãe e o pai proporcionando isso, uma estabilidade emocional, autonomia, certeza absoluta pela literatura. Qualquer situação de adversidade, tanto do filho quanto da filha, ele tendo autonomia emocional, qualquer adversidade que ele venha enfrentar, ele vai superar da melhor maneira possível. Então, o melhor presente, já que estamos, né, no mês, vamos dizer assim, quase chegando ao Natal, dezembro, né? Ao Natal, né? O melhor presente que o pai ou a mãe pode dar ao seu filho é proporcionar autonomia emocional, porque qualquer diversidade que ele vem enfrentar, seja financeira, seja do próprio casamento, namoro, enfim, ou perda de um emprego, qualquer um que seja, ele tendo uma autonomia emocional, ele vai superar qualquer diversidade da vida. Então, esse seria o melhor presente do pai ou da mãe. Arnaldo Santos, jornalista e psicólogo, agradecemos muitíssimo pela sua presença falando sobre alienação parental aqui pela TV Mar. Lembrando que o nosso programa em instantes vai estar disponível no site da TV Mar, pelo YouTube, e você também pode acompanhar a programação da TV Mar pelo portal gazetaweb.com no caso, a repetição do nosso programa durante toda a faixa de programação da TV Mar, canal 25 na NET. Voltamos na próxima semana. Até lá.